Graça e paz, meus irmãos em Cristo Jesus, uma boa noite, Deus vos abençoe. Quero desde já pedir perdão aos irmãos, aqueles que estão acessando, amém? Inicialmente eu iria fazer pelo computador, mas houve um problema aqui na câmera do computador. Eu acredito que tenha sido algum programa que eu instalei. Paz, Rogério, Deus abençoe. E por conta desse programa aí que eu instalei, eu acredito que deu conflito na câmera, porque esse programa que eu instalei, ele trabalha também com edição de vídeo e mexe com a câmera. Então eu acredito que foi isso que deu conflito com a câmera do notebook, e por conta disso houve esse atraso aí de 20 minutos. Paz, Maristela, mais uma vez, paz, Rogério, irmã Eli, minha irmã Mônica, Deus abençoe vocês. Paz, Marcelo Gonçalves, Deus abençoe, meu amigo, irmão Romeu, Deus abençoe vocês, amém? Então, por conta desse conflito aí na câmera do computador, aconteceu esse atraso. Então, eu peço perdão aos irmãos, e por conta disso, eu tinha preparado um louvor para que fosse entoado nessa noite, mas o louvor estava programado no celular. E como eu estou fazendo uso do celular, paz, Marcos Brandão Amorim, Deus abençoe, meu amigo. Paz, Bruna, Deus abençoe, meu irmão Serginho, paz. Então, paz, irmã Maria Auxiliadora, boa noite. Então, por conta de estar utilizando o celular, paz, Marcos, Deus abençoe, paz à família. Cláudio Mussi, Deus abençoe, shalom, saudade, meu irmão. Então, por conta de estar usando o celular, não vai ter como nós entoarmos o louvor nessa noite. Bom, vamos estar orando, então eu estarei orando, já para que a gente possa entrar na palavra e sermos aí alimentados nessa noite com a palavra do nosso Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nós somos gratos, Senhor Deus, pelos teus filhos e tuas filhas, ó Deus, que estão adentrando nessa live, ó Deus, que todos nós, Senhor, todos nós, possamos ser abençoados pela tua palavra, possamos, Senhor Deus, nessa noite, sermos revigorados pela tua palavra, que a tua palavra, Senhor Deus, venha de encontro ao coração do teu povo nessa noite, para, Senhor Deus, que possa nos trazer respostas, que nos possa, Senhor, trazer refrigério e direção, porque a tua palavra, Senhor Deus, é direção. Por isso nós te glorificamos e te exaltamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Estou ligando aqui o notebook para tentar, através do notebook... Opa, derrubou aqui. Colocar um louvor que está sendo tocado nessa noite. Opa! Me derrubou aqui o celular. Pelo celular, pelo notebook, eu vou conseguir botar um louvor nessa noite. Eu lembrei que o meu cabo de som aqui, eu posso conectar direto no notebook. Deus abençoe, meu irmão Serginho. Deus abençoe. Tá bom? Graça e paz. Aqueles que entraram enquanto eu estava orando e não percebi, ao final da live eu vou estar cumprimentando todo mundo. Amém? Quero colocar, irmão, um louvor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir a Aline Singh, ela diz assim no louvor: Deus fará. Irmãos, nós temos que crer que o nosso Deus, ele faz maravilha em nosso meio, que o nosso Deus, ele é bem presente, socorro bem presente
e Ele é capaz, sim, de nos abençoar desde que possamos apresentar a Deus toda a nossa fé nele. Amém? Que nessa noite a palavra que vai ser ministrada possa brotar muita fé em seu coração e fazer com que você mantenha essa chama acesa no seu coração. Amém? O louvorzinho ficou muito baixo, não consegui conectar aqui no cabo de áudio. Eu achava que ia ficar bacana aqui, mas ficou baixo. Depois eu preciso ver esse problema também. Então, irmãos, vamos à palavra de Deus nessa noite? Paz, Juscelene, Deus abençoe. Amém, Juscelene, Deus abençoe, tá? Leila, paz, boa noite. Irmã Alessandra, Deus abençoe. Abraços ao pastor Carlos, amém. Irmãos, o texto nessa noite, ele vai falar muito sobre esse momento atual que nós estamos vivendo. Recentemente estava conversando com alguns amigos e de fato é que essa crise, né, de saúde pública que nós estamos vivendo não se limita só à crise, né, na saúde. Hospitais ao qual não tem mais leito para receber os enfermos, pessoas que estão indo aos hospitais por diversas outras razões e quando lá vão resolver outras questões, acabam sendo contaminadas pela Covid-19. Então a crise na saúde pública ela está muito grande. Além dessa crise na saúde pública, nós temos também a crise nas famílias que tem aumentado. Nós temos a crise na sociedade, tenho visto vídeo de pessoas impacientes na educação dos seus filhos, crianças impacientes nos estudos online, né? Pai Gisele, Deus abençoe. Então, todas essas coisas, irmão, têm gerado uma tensão muito grande. Desliguei aqui o computador. Então, todas essas coisas que têm acontecido têm gerado muita tensão no nosso meio, né? No meio familiar, no meio de trabalho. Muitas pessoas com medo de perder os seus empregos, né? Pessoas com dificuldade de manter o emprego, pessoas com dificuldade de manter o seu salário, pessoas com dificuldades financeiras. Então, isso tudo tem agravado muito. E esse texto que nós vamos ler nessa noite, talvez se seja um texto que você não conheça, vai te impressionar muito. É um texto que a Bíblia não esconde o que aconteceu em Samaria. E o que aconteceu em Samaria foi algo muito grave, onde trouxe às pessoas que lá moravam uma tensão muito grande. Eu quero compartilhar o texto com você nessa noite. Abra aí a sua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 6, vamos ler do versículo 24 ao 30. Segundo Reis, capítulo 6, versículos 24 ao 30. Paz, Valéria, Deus te abençoe, viu? Segundo Reis, capítulo 6, versículo 24 ao 30. E ainda em segundo Reis, capítulo 7, versículos 18 e 20. Paz, Valéria, Deus abençoe. Ok? Então, segundo Reis, capítulo 6, versículos 24 ao 30. E ainda em segundo Reis, capítulo 7, versículos 18 ao 20. Vamos à leitura da palavra de Deus. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse:
Dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sob a pele. No capítulo 7 agora, versículos 18 ao 20. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e um de flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Paz e Mamori, boa noite. Amados, esse texto está falando de um cerco que aconteceu em Samaria. E esse cerco, ele foi tão grande, é como se hoje os prefeitos, os governadores não estão instituindo lockdown, ou seja, fechando as suas cidades, os seus municípios, para restringir ao máximo a entrada e saída de pessoas, a entrada especificamente de pessoas. É isso mais ou menos que o povo assírio fez com Samaria. Fez um cerco tão grande que, apesar de Samaria ter a sua própria subsistência, o cerco ele foi tão grande que as coisas, o comércio, tudo que estava dentro de Samaria, ele foi diminuindo, ele foi minguando. E a fome foi tão grande que o texto acabou de retratar que uma mãe, ela teve coragem de cortar o seu filho e se alimentar dele. Eu não sei se essa mãe fez uma sopa com o seu filho, eu não sei se ela colocou a sua carne para torrar, eu não sei. Mas o texto ele é bem claro. Uma mãe foi capaz de matar o seu filho para se alimentar, porque a fome era muito grande. Veja, irmãos, a tamanha atitude dessa mãe em meio a um problema muito grande. E hoje nós estamos vivendo um problema muito grande. Então, quando o Senhor me levou a esse texto, o Senhor me fez ver, à luz do Espírito Santo, que aqui tinha uma crise instalada. Aqui tinha um problema instalado. E hoje nós estamos vivendo um grande problema instituído sobre a nossa nação e sobre todo o país praticamente. Bom, a Síria era uma nação que ela perseguia o povo de Israel. Só que o rei de Israel, ele teve a oportunidade de acabar com parte dos assírios quando estes foram em Samaria. Isso você vai ver no capítulo 6, nos versículos 21 e 22. Porém, Eliseu, ele diz para o rei que não matasse, que não fizesse maldade para aquele povo que estava ali. No versículo 22, ele disse: olha, rei, não mate, não faça mal. Pelo contrário, dê pão e dê água, alimenta-os e despede-os. Isso foi feito. O rei, ele acatou a sugestão do profeta. Só que anos mais tarde, os sírios voltam. Só que agora voltam com soldados, com mais força e cercam a Samaria. O rei, então, ele fica furioso, porque ele teve a oportunidade de acabar com os assírios, de matá-los, e não o fez. Porém, o que o rei não sabia
Era que Eliseu ele estava cumprindo justamente a palavra do Senhor. Porque olha o que diz o Provérbios 25, versículos 22, versículos 21 e 22. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. Amados, a partir do momento que Eliseu ele sugere ao rei, pai Geisa, Deus abençoe, a partir do momento que o rei ele sugere ao rei, a partir do momento que Eliseu sugere ao rei para cumprir a palavra, eu aprendo que nós cumprirmos a palavra não nos isenta de passar por dificuldades. Cumprir a palavra não vai nos isentar de sofrermos adversidades. E talvez você esteja pensando, pastor, eu cumpro a palavra. Eu cumpro a palavra. Só que eu estou passando uma dificuldade muito grande. Isso aconteceu com o rei de Samaria, quando ele ouviu Eliseu, olha, não mate, dê pão, dê água, permita que eles vão. Agora eles voltam mais fortes, cercam a cidade, e agora, o que fazer? Cumprir a palavra, como eu disse, não vai nos isentar de passar por problemas. Mas a palavra do Senhor diz em Isaías 43, versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, apesar de toda a dificuldade, o nosso Deus, Ele está conosco. Quando eu comecei a entender, irmãos, que nesse texto, de 2 Reis, capítulo 6, versículos 24 ao 30, Samaria estava passando por uma grande crise, eu falei, Senhor, aqui existe uma crise instaurada em Samaria. Senhor, independente de credo, todos passam por problemas. Paz, Kleber, Deus abençoe. Todos passam por dificuldades, todos passam por crises. Mas qual é o segredo então? Se a crise ela vai bater a sua porta ou pode bater a sua porta e ela entrar sem pedir permissão, qual é o segredo então? O segredo, irmãos, é como nós vamos passar por elas. Porque se nós não soubermos gerenciarmos as crises, se nós não soubermos gerenciar as dificuldades, compreender os momentos de adversidades, os nossos atos, eles vão agravar isso. A nossa falta de sabedoria vai agravar isso. E eu falei, Senhor, me mostra no texto, me revela a luz das Escrituras, quais são as coisas que estão escondidas aqui, ao qual possa ser ministrado. Quando a crise vier bater na nossa porta, que a gente possa passar, não com tranquilidade, mas passar com fé naquele que é o autor da minha vida e da sua vida. E o Senhor, irmão, me mostrou algumas coisas para compartilhar com você nessa noite. Por isso que eu divulguei o tema, crise, como enfrentá-la. E você há de concordar comigo à luz da palavra. Quantas coisas abençoadas o Senhor revelou nesse texto. Veja o versículo 25. Segundo Reis, você que entrou depois não teve oportunidade de ouvir o texto. Segundo Reis, capítulo 6, 24 ao 30 e ainda em Segundo Reis, capítulo 7, versículos 18 ao 20. Então veja no versículo 25 o que está escrito aí. A ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata. Já pensou em se alimentar, em fazer uma sopa com a cabeça de um jumento e ainda pagar 10 vezes mais o valor de uma alcatra, de uma maminha? Isso que aconteceu naquela época. Eles estavam vendendo a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata.
Só que Levítico, capítulo 11, anote aí, Levítico, capítulo 11, você vai ver a lei sobre os animais limpos e a lei sobre os animais imundos. O que podia comer e o que não podia comer. As carnes que eram autorizadas pelo Senhor para o povo se alimentar e as carnes que Deus reprovava para que as pessoas viessem se alimentar. E justamente o jumento está incluído nessa lei de animal imundo, de animal impuro. A primeira coisa, irmão, que eu e você precisamos aprender a enfrentar a crise, anote aí, não quebre a tua comunhão com Deus e nem com a sua palavra, seja fiel e Ele te honrará. A crise estava oferecendo algo impuro, a crise estava oferecendo algo imundo, e a crise faz isso conosco. Vai começar a oferecer coisas impuras, coisas imundas. Só que talvez a fome esteja tão grande que vai aceitar esse determinado convite impuro, esse determinado convite que vai quebrar a tua comunhão com Deus. E talvez você diga assim para Deus: Senhor, eu aceitei porque eu estava passando por isso, estava passando por aquilo. Irmãos, vale a pena quebrar a comunhão com Deus. Vale a pena fazer com que a infidelidade, irmão, faça parte da sua vida. Alimentar-se de jumento era algo impuro, era algo imundo. E aqueles que assim o fizeram, ainda que seja para matar a sua fome, estavam quebrando a palavra de Deus, estavam quebrando a aliança com Deus. Seja fiel, irmão, e Ele vai te honrar. Em nome de Jesus, você não vai se alimentar de coisa impura. Em nome de Jesus, você não vai se alimentar de coisa imunda. Deus nessa noite está providenciando socorro para a tua vida. Eu libero essa palavra sobre a tua casa. Resista, diga não a essa coisa impura, diga não a essa coisa imunda. Seja fiel ao Senhor e Ele vai te honrar. Versículo 26. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. A primeira coisa, irmãos, que nós devemos fazer é recorrer a Deus. Essa mulher, ela recorreu ao rei quando passeava pelo muro. Nós temos que recorrer a Deus. Nós temos que orar ao Senhor. Nós temos que buscar a face do Senhor. Nós temos que ser sinceros em nossas orações com o Senhor. Nós temos que recorrer a Deus em primeiro lugar, dobrar o joelho e dizer: Senhor, isso tem acontecido, isso há de se suceder, acode-me, Senhor. E o rei, ele responde assim: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? A eira, irmãos, é um local onde se malha, seca, limpa o cereal. O lagar é o local onde se espreme frutos. Quando essa mulher, ela recorre ao rei de Samaria, ele diz: olha, da onde eu vou te socorrer? Da eira ou do lagar? Ele está dizendo assim: olha, na eira não tem nada mais lá. No lagar, os frutos já não existem. Está seco, não tem mais nada lá. Irmãos, o rei está dizendo: olha, eu posso te ajudar, mas a minha ajuda, ela é completamente limitada. Mesmo na posição de rei, toda a minha ajuda, ela é limitada. A ajuda divina, irmãos, ela não é limitada. A ajuda divina, ela é ilimitada. Jeremias 33:3,
Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E nós ainda não sabemos porque nós não estamos clamando. Nós ainda não sabemos porque ainda não estamos dobrando os nossos joelhos diante do Senhor e apresentando todas essas questões que têm cercado a nossa casa. Nós temos que aprender a recorrer a Deus, porque quando nós recorrermos a Deus, Deus vai levantar pessoas para nos ajudar. Deus vai levantar pessoas para nos ajudar. Mas o que acontece é que a gente primeiro inverte. A gente primeiro vai recorrer aos homens. A gente primeiro vai recorrer aos parentes. Eu não estou dizendo que é errado você recorrer às pessoas. O que eu estou te ensinando nessa noite é que você primeiro precisa dobrar o seu joelho e recorrer a Deus. Deus, coloque pessoas para me abençoar. Deus, me mostre pessoas ao qual eu possa ligar. Senhor, pessoas ao qual eu posso pedir ajuda. Primeiro você recorre a Deus. E aí você vai ver que o telefone vai tocar. Alguém vai ligar, olha, Deus colocou uma preocupação em meu coração a teu respeito. Está acontecendo alguma coisa? É assim, irmão, que as coisas funcionam. Recorra a Deus. Coloque todas as suas dificuldades diante de Deus. Então aqui está a segunda coisa para nós enfrentarmos a crise: recorrer a Deus. A primeira coisa, não quebre a sua comunhão, seja fiel ao Senhor, Ele vai te honrar. No versículo 27 de 2 Reis, capítulo 6, olha que o rei, ele acrescenta para essa mulher. Eu achei incrível o Espírito Santo me mostrar esse detalhe nas Escrituras Sagradas. Porque ele diz assim no versículo 27, e ele lhe disse, se o Senhor te não acode. Veja que quando ela recorre ao rei, o Senhor é com S minúsculo. Mas quando o rei ele responde, ele já responde se o Senhor, veja na sua Bíblia, está com S maiúsculo. A crise, irmão, faz isso conosco. Ela não reconhecia Deus na vida dela, mas o rei reconhecia. Ela não conseguia enxergar que servia ao Senhor, mas o rei, que não servia ao Senhor, reconhecia que aquela mulher servia ao Senhor, porque ele responde, se o Senhor te não acode, veja, está com S maiúsculo. O rei está dizendo assim, ei minha filha, você tem um Deus. Você tem um Deus para te acudir, te socorrer. O Senhor que ele responde está com S maiúsculo. Isso me ensina a terceira coisa, irmão, nessa noite. Não deixe que a crise afete a sua identidade cristã. Não deixe afetar a sua identidade cristã. Talvez a dificuldade, talvez a escassez está começando a bater a sua porta e você acreditando que Deus não vai te socorrer, que a sua oração não é ouvida. Não, irmão, não deixa a situação, a crise afetar a sua identidade cristã. Não faça isso. O Senhor mostra para ela, se o Senhor te não acode, conhece maiúsculo. Ei, minha filha, você serve a um Deus. Você serve a um Deus. Eu quero te dizer nessa noite que você é amado e amada do Senhor. Guarde isso no seu coração. Tu és filha de Deus. Tu és filho de Deus. Tu tens acesso ao Pai. Mas não deixa que essa situação ela afete a sua identidade cristã. Não deixe. No versículo 28, diz assim, perguntou-lhe o rei, que tem? Respondeu ela,
Esta mulher me disse: dá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o teu. Paz, irmã Rosângela, paz, irmão Domingo. Veja que essa mulher está dizendo: olha, dá o teu filho para que hoje nós o comamos. Irmãos, numa crise, anote isso, irmã, numa crise, cuidado com o que você ouve. Veja o que ela ouviu. Dá o teu filho para que hoje o comamos. Cuidado com as coisas que você tem ouvido nessa crise. Cuidado com o que os seus ouvidos estão ouvindo. Você tem que tomar cuidado. Essa mulher, ela recebeu uma proposta. Veja, dá o teu filho para que hoje o comamos. Quarta coisa para você enfrentar a crise. Cuidado com o que você ouve. Paz, irmã Helena. Saudade da senhora, viu, irmã Helena? Deus abençoe. Cuidado com o que você ouve. Essa mulher, ela ouviu isso. Dá o teu filho para que hoje o comamos. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. E eu gosto muito da versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Pai, senhor Manuel Antônio, Deus abençoe, viu? Eu gosto muito da tradução da NTLH, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Talvez nessa crise você esteja dando ouvidos a muitas coisas. Isso pode agravar. Talvez essa crise você esteja recebendo informações falsas. Isso pode estar agravando a crise. Mas por quê? Você não está atentando para aquilo que você ouve. Quando aquela mulher fez essa proposta, olha, vamos matar e comer o seu filho, ela podia ter recusado ali. Mas não, ela ouviu e assimilou. Irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 17. Precisamos colocar o capacete da salvação, preservar a nossa mente, preservar o nosso coração de tantas informações negativas ao qual nos tem cercado. Ah, pastor, eu tenho muito pensamento negativo, eu estou tendo muito pensamento negativo ao meu respeito, sobre essa situação. Mas o que Deus pensa sobre isso? Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de quê? Pensamentos de paz, irmãos, e não de mal, para vos dar fim o que esperais. Em toda essa situação, Deus tem pensamento de paz, irmão, ao nosso respeito. Pastor, como enfrentar a crise? Cuidado com o que você ouve. Cuidado. Pode agravar. Pode fazer com que o lar fique mais conturbado. Ou, a partir daquilo que você ouviu, crie um problema dentro da sua casa. Então, tenha cuidado em relação a essas coisas. Versículo 28. Paz, Dalberto. Grande abraço, viu, amigo? Deus te abençoe. Grande amigo Dalberto. Versículo 28 de 2 Reis, capítulo 6, versículo 28. Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá o teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Eu aprendo aqui, irmãos, que quando essa mulher ela aparece para fazer esse convite, para fazer esse acordo,
Aqui está um outro ensinamento de como se comportar numa crise, como enfrentar uma crise. Cuidado ao fazer acordos. Cuidado ao fazer acordos. Em momentos de crise, vão vir os acordos mais absurdos bater na sua porta. Em momentos de crise, vão vir os convites mais absurdos bater à tua porta. Cuidado com os acordos, cuidado com os convites, cuidado com os contratos. Talvez nessa crise alguém esteja querendo fazer com que você venda seu comércio a preço de banana. Cuidado ao fazer acordos, cuidado ao empenhar a palavra. Peça direção a Deus, peça discernimento ao Espírito Santo. Não vá fechando acordo nenhum, não vá aceitando proposta nenhuma sem antes ouvir o que Deus tem a respeito disso. Essa mulher, ela aceitou o acordo. Essa mulher aceitou a proposta de matar o seu filho e se alimentar dele, achando que no outro dia o filho da qual fez a proposta seria morto também. Meu amado e minha amada, deixa eu te falar algo. A proposta do diabo, ela é sempre mentirosa. A proposta do diabo é sempre enganosa. A proposta do diabo é sempre tortuosa, é sempre maldosa, é sempre desonrosa. Ela acreditou que matando seu filho, sua fome seria saciada por completo no outro dia, a qual fez a proposta também mataria o seu filho. Só que não é isso que diz o texto. A outra se recusou a cumprir a proposta. E é isso que o diabo tem tentado fazer em meio à crise. Vir com propostas do inferno, vir com acordos do inferno, para que eu e você venhamos aceitar. Em nome de Jesus, nessa noite, eu declaro uma palavra de bênção sobre as nossas vidas. Nenhuma proposta vindo do inferno vai prevalecer sobre a nossa casa. A nossa casa é santa. Os nossos filhos são santos. Os nossos cônjuges são santos. Que em nome de Jesus, toda proposta maquiavélica vinda do inferno esteja sendo repreendido na sua vida e na minha vida. Nós estamos firmados em Deus. A nossa fé está firmada no Senhor. E talvez nessa crise já te fizeram algum acordo. Cuidado. Há caminhos para o Senhor que parecem caminhos de paz, caminhos de bênção, mas é laço de morte. Talvez alguém esteja te cutucando aí para você desfazer do seu comércio. Talvez alguém esteja te cutucando aí na presa para fraudar algumas notas fiscais, tirar um dinheiro do caixa. Algum acordo pode estar batendo a sua porta, ou algum acordo pode vir bater a sua porta. Em nome de Jesus, não aceite esse acordo. Vai lhe custar caro. Pode saciar sua fome no início, mas vai lhe custar caro. Você vai pagar um preço. Lembra quando Acã escondeu algumas coisas debaixo da sua tenda? Capa babilônica, acho que 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, alguma coisa em torno disso. Foram 3 coisas que ele escondeu debaixo da sua tenda. E quando Josué foi combater Ai, perdeu. Uma cidade minúscula. Perdeu a guerra. E aí chegou-se à conclusão que a falência, a derrota, veio porque tinha uma anátema no meio do povo.
porque o Senhor já tinha instruído o povo: olha, quando conquistares alguma terra, não pegais os despojos, ou seja, os utensílios daquela cidade, não pegue nada. E Acã, ele pegou. Só que veja, irmãos, quando descobriu que foi Acã, não foi só Acã que morreu. A palavra do Senhor diz que Acã, ele foi apedrejado com a sua esposa e os seus filhos. E eu te pergunto, o que a esposa de Acã tem a ver com isso? O que os filhos de Acã têm a ver com isso? A esposa dele estava em casa fazendo o almoço. Os filhos estavam brincando, esperando o pai chegar. Irmãos, esse é o reflexo de quando nós fechamos acordos. Esse é o reflexo de quando nós desobedecemos a Deus. Este é o reflexo de quando nós aceitamos proposta do diabo. Esse é o reflexo de quando nós escondemos coisas debaixo da nossa tenda. Estamos colocando anátema debaixo do tapete. E nós vamos orar a Deus: Senhor, essa crise não passa. Esse problema não passa. Essa dificuldade não passa. Levante o tapete, irmão, tira essa anátema. Levante o tapete e tire essas coisas, irmão. Cuidado com aquilo que você vai aceitar. Você pode estar achando que vai ser uma proposta muito boa, mas pode ser algo derradeiro na sua vida e na vida da sua família. No versículo 29, aqui, irmãos, eu vejo como o momento mais triste nessa história sobre a fome de Samaria imposta pelos assírios. Veja o versículo 29. Cozemos, pois, o meu filho. Cozeu. Cozinhou. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Sabe, irmãos, o texto diz que ela teve coragem de matar o seu filho. Ela teve coragem de cozinhar o seu filho. E essa sexta e última coisa que eu aprendo, ao qual nós temos que entender, pedir graça ao Senhor para passar pela crise, como enfrentá-la, aqui está a sexta coisa. Não se desfaça das coisas importantes na sua vida. Não desfaça das coisas importantes na sua vida. A crise, ela tem essa proposta. Acabe com tua vida, acabe com o seu casamento, acabe com a sua santidade, acabe com o seu ministério, acabe com a sua oração, acabe com a sua dedicação a Deus. A crise, ela tem essa capacidade de nos impulsionar, de nos tentar fazer com que as coisas importantes da nossa vida sejam jogadas fora. Não recebam o seu devido valor. O texto, ele é bem claro. Ela cozinhou o seu filho e se alimentou dessa criança. Veja o que a crise ela pode fazer. Veja o que a crise pode proporcionar. Irmãos, quantas coisas estão acontecendo na nossa nação. Pessoas com impaciência no trânsito, pessoas forçando porta de comércio. Alguns acham que vai durar essa situação até agosto. Não sabemos, só o Senhor Deus sabe.
discordâncias no lar. Quantos problemas, irmãos, estão sendo somatórios com a Covid-19? Quantas coisas estão sendo somatizadas a esse problema qual nós estamos vivendo? Só que, apesar de toda essa crise, em nome de Jesus, você não vai se desfazer das coisas importantes da sua vida. Pelo contrário, você vai amá-la. Pelo contrário, você vai respeitar. Pelo contrário, você vai investir. Você vai cuidar, você vai proteger, você vai orar. Você não vai desfazer nada nessa noite, em nome de Jesus. E finalizando no capítulo 7, nos versículos 18 ao 20, fala justamente, deixa eu ler de novo, você que chegou depois, 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 18, assim se cumpriu o que falara um homem de Deus ao rei, amanhã a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e um de flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Veja que a visão do capitão era uma visão pessimista. Olha, essa crise ela não vai acabar não. O capitão estava ali, irmão, só para desanimar. E se eu te perguntasse assim, o que matou o capitão? Você vai responder, pastor, versículo 20 está dizendo, ele foi atropelado. Por que ele foi atropelado? Que quando acabou a crise, conforme o profeta tinha falado, as portas se abriram, quem estava dentro queria sair, quem estava fora queria entrar. Eu imagino que tenha sido mais ou menos uma saída de um futebol no Maracanã. Abre-se os portões e todas aquelas pessoas saem correndo, só que também as pessoas entraram correndo. Aquele capitão ficou justamente nessa interseção, nesse meio dos povos entrando e saindo. Você vai dizer, pastor, ele foi atropelado e morreu. Eu concordo com você. Mas o que matou esse capitão, espiritualmente falando, foi a incredulidade. E você não pode deixar a incredulidade tomar conta do seu coração, senão você vai dizer como esse capitão, olha, essa crise não vai parar, essa crise não vai acabar. É isso que o capitão estava dizendo. Mas a nossa visão, a visão do profeta Eliseu, ele nos ensina outra coisa. A nossa visão, que cremos em Deus, tem que ser o que está escrito em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Temos que nos apoderar da palavra do Senhor. Isaías 64,4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Esse é o Deus que nós servimos. A nossa visão tem que ser de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Pastor, o que eu devo fazer para enfrentar a crise? Como enfrentá-la? Primeiro,
Não se alimente da cabeça do jumento, porque é animal impuro. Isso significa que você não deve quebrar a sua comunhão com Deus, nem com a sua palavra. Ele é fiel e vai te honrar. Segunda, primeiramente, recorra a Deus, e Deus vai suscitar pessoas para te abençoar. Poderei aqui citar inúmeros exemplos. Terceira coisa, não deixe que a crise afete a sua identidade cristã. O rei de cima do muro, ele falou para aquela mulher: se o Senhor te não acode, e você vai ver na sua Bíblia, no versículo 27, que esse Senhor está com S maiúsculo, ou seja, ela não reconhecia Deus na vida dela, mas o rei que não era o rei que era um rei ímpio, ele de cima do muro, ele fala: se o Senhor, e com S maiúsculo, ele reconhecia o Deus na vida dela, mas ela, em meio à crise, não reconhecia a sua identidade. Quarta coisa, ela ouve: dá o teu filho para que hoje o comamos. Cuidado com o que você ouve, cuidado com as propostas que virão, porque no versículo 28, justamente o texto diz que foi consumado a morte da criança. Ou seja, aqui entra a quinta coisa: cuidado ao fazer acordos. Conforme eu disse, em meio às crises vão vir as propostas mais absurdas sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, e nós temos que tomar cuidado de não fazermos acordos vindo do inferno. Pode custar muito caro nas nossas vidas. E a sexta e última coisa, essa mulher come o seu filho, essa mulher cozinha o seu filho. A crise, ela faz isso conosco. Ela vai fazer com que as coisas importantes sejam colocadas em segundo plano, a ponto de nós desfazermos dela. Então, na crise, não desfaça das coisas importantes na tua vida. E aquela criança era muito importante para aquela mãe. Mas a crise tenta nos cegar. A crise tenta fazer com que a gente fique num beco sem saída e acaba trocando os pés pelas mãos. E o capitão, finalizando, ele era um homem que não acreditava que aquilo ia passar. E talvez tem muitas pessoas achando isso, achando que não vai passar, que vai perdurar durante muito tempo. Mas não é isso que o profeta disse. Existe hora, existe tempo para isso tudo terminar. E apesar daquele capitão ter morrido atropelado espiritualmente, eu digo que aquele capitão já estava morto, porque a incredulidade tomou conta do coração dele. E nessa noite, que a incredulidade não venha se apoderar de ti. Amém? Vamos estar orando. Hoje, conforme eu relatei no início, a dificuldade com o computador, não deu para colocar louvores, tinha um louvor também para o fechamento, mas isso acabou fazendo com que eu entrasse atrasado aí quase uns 20 minutos. Então vamos orar ao Senhor, tá bom? Que você possa tomar posse dessa palavra, que você saiba identificar, lidar com toda essa dificuldade e que os seus próprios pés, as suas próprias mãos não venham agravar toda essa situação. Amém? Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero, Senhor Deus, te apresentar essas vidas que estão aqui agora ao vivo. Te apresentar, Senhor Deus, as vidas que ainda vão ouvir essa mensagem. E te pedir, Espírito Santo de Deus, à luz da Tua palavra, à luz da Tua presença, que o Senhor Deus possa nos direcionar, Pai, em meio a essa crise que ronda a nossa nação e ronda, Pai, outros continentes. Senhor Deus, muitas pessoas com dificuldades, muitas pessoas, ó Deus, enfermas, desacreditadas,
talvez, Senhor Deus, como capitão, incrédulas, achando que isso não vai passar. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, com sabedoria, sobrepujar as dificuldades, que possamos, ó Deus, com sabedoria, poder, ó Pai, passar por toda essa crise e que sejamos, Senhor Deus, impactados pela Tua Palavra, que possamos, Senhor Deus, crer veemente na Tua Palavra, porque ela é fiel, porque ela é verdadeira, porque, como diz o seu salmista, ó Deus, é escudo, é pavês, e nós nos abrigamos nela. Por isso, Pai, nessa noite, que os nossos lares estejam sendo abençoados pela Tua Palavra. Essa, Senhor Deus, é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. A paz que só o Senhor Jesus pode dar. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Fique atento ao Facebook, que assim que o Senhor Deus me direcionar para outra mensagem, com certeza eu estarei anunciando e trazendo aquilo que o Senhor quer que seja trago. Amém? Muito obrigado por você ceder o seu tempo à palavra de Deus, não a mim, porque eu sei que apesar de você gostar da minha pessoa, o mais importante é que você ouviu a palavra e ela é direção para a minha vida e direção para a tua vida. Muito obrigado por você ter aberto aí a porta da sua casa através da televisão, através do celular ou do computador, e que a palavra que foi meditada, pregada nessa noite, possa falar muito mais ao seu coração durante o final de semana, durante toda a semana. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado pelo seu carinho. Viva a palavra, acredite na palavra e você vai ver o quão Deus há de te surpreender. Amém? Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.